Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Glórias a Jesus. Queridos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia em João 4. Glórias a Deus. Aleluia. Estou muito feliz de estar nesta casa novamente. Estou feliz por rever os irmãos. Eu louvo a Deus pela oportunidade que me foi confiada. Louvo a Deus pela vida do pastor Alexandre e da sua digníssima esposa, pastora Andréia, que tem sido um canal de bênção. Glórias a Jesus. E louvo a Deus pela vida do meu esposo, que está sendo um bom profissional, um bom motorista. Então eu louvo a Deus pela vida dele, para que o Senhor dê muita saúde para ele, para que ele continue me levando por aí afora para pregar. Glórias a Deus. João 4. Que diz assim. Vamos ler a partir do verso 4. Que diz assim. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido,
porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Aleluia. E nisso vieram os seus discípulos e se maravilharam de que estivesse falando com uma mulher. Glória a Deus. Somente até aqui. Sente-se. Aleluia. Quem olha para esse texto percebe a profundidade e a relevância que ele tem. Esse texto, ele conta uma história verídica, na qual Jesus, ele caminhando, já bem cansado, ele para em um lugar onde, um pouquinho antes, ele diz que era necessário passar por aquele lugar. Samaria, numa cidade chamada Sicar. É mais ou menos assim. É como se você estivesse em São Paulo e lá em Mairinque, onde eu moro, tivesse uma necessidade e você precisaria passar por ali para resolver uma questão. E Jesus, ele senta bem ali na beira daquele poço. E ali chega alguém, uma mulher samaritana. Uma mulher que ela não tem nome. Uma mulher que ela tem marcas, ela tem uma história. Mas não é uma história que agrada. Não é uma história que salta aos olhos. Não é uma história que chama a atenção. É uma história triste. É um histórico que quando a gente olha, você não quer ter essas marcas. E Jesus, quando ele diz, e é necessário passar por Samaria, por quê?
porque lá tem uma missão a ser cumprida. E ele chega naquele lugar, ele começa um diálogo com aquela mulher. E de repente, neste diálogo, algo chama a atenção daquela mulher. E ela começa a dizer: olha, mas como pode, né? Quando Jesus pede água para ela, como pode, sendo tu judeus, me pedir água? Sendo que os judeus não se comunicam, os samaritanos não se comunicam com os judeus. E ele, com a sua infinita compaixão, ele diz assim: se tu soubesses quem te pede água, tu a daria. Ou seja, sem nem questionar. Sabe, queridos, muitas das vezes o problema está em questionar e não crer. O que nós precisamos é ouvir e crer, mas ultimamente nós estamos exigentes demais. Perguntamos muito, queremos saber tudo, mas o que ele espera de nós, somente ouve e crê. E o diálogo, ele começa a dar um rumo para chegar até onde Jesus quer. Porque onde Jesus chega, nenhuma história vai continuar sendo a mesma história. Porque onde ele chega, ele deixa marcas. E esse diálogo, ele começa a ter um rumo. De repente, ele diz assim: vai lá, chama o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem. Sabe, queridos, o que muitas das vezes ele quer ouvir de nós? A verdade. Porque se a gente for parar para pensar e se aprofundar nesse texto, Jesus, ele vem ao encontro de alguém, ele começa um diálogo, e neste diálogo ele diz assim: disseste bem, não tens marido. E ele começa a revelar para ela tudo sobre a vida dela. E isso causa um impacto. Sabe o que acontece? Ele já conhece. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém jamais vai ter como saber da vida de alguém sem antes não tiver uma intimidade com ela. Eu não conheço a tua vida, eu não sei da tua história, eu não tenho intimidade contigo, mas se eu chego para a Senhora e digo assim: olha, eu sei, assim, começo a profetizar sobre a tua vida. Ei, deixa eu te dizer, não é alguém comum, só pode ser alguém enviado do alto para me revelar aquilo que eu preciso saber. Sabe o que acontece, queridos? Ninguém que não tem intimidade com alguém tem como adivinhar, tem como falar de toda a vida de uma pessoa. Somente um que conhece e sabe que o que isso nos remete a pensar. Ele já conhecia a vida desta mulher, e quando ele se encontrou com ela,
o que ele quis, a missão dele eu estou enxergando você, eu sei da tua vida, eu sei da tua história, mas eu vou promover um encontro, porque eu quero intimidade contigo, somente eu e você. É a sós, é encontro marcado. Essa mulher, ela carrega marcas. Essa mulher, ela carrega julgamentos. Esta mulher, ela carrega dores e feridas na alma. Sabe por quê? Porque tem gente que é bom para julgar. Tem gente que é bom para pisar. Tem gente que muitas das vezes até lança uma semente, mas quando dá os 5 minutos começa a pisar na própria semente que foi lançada. Aí o que acontece? A pessoa fica uma pessoa dura, uma pessoa amarga e não percebe o que está fazendo com o outro. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquele que você não ama, aquele que você diz assim, mas fez assim comigo, então eu não tenho obrigação de agradar ninguém. Deixa eu te dizer, você não ama, mas Jesus ama. Você não agrada, mas Jesus agrada. Você não quer, mas Jesus diz assim, ei, vem para perto de mim, porque eu tenho o que você precisa. Muitas das vezes nós fazemos dessa forma, mas quando ele chega naquele lugar, ele não se apresenta como um religioso, não. Ele não se apresenta como uma das autoridades do Sinédrio. Ele não se apresenta como fariseu que sabe a vírgula e a letra. Ele não se apresenta como maioral, mas ele se apresenta como alguém que está à beira do poço, com uma corda ali, olhando para dentro do poço. Alguém que está pedindo socorro, e ele está dizendo assim, olha, vem que eu estou com a corda aqui para te tirar dessa situação, porque no meio do processo tem socorro que vem do alto para a tua vida. Aleluia, aleluia. Muitas pessoas passam desapercebidas. Não é comigo. Tem situação que não é para mim. Eu não aguento mais essa situação. Eu não suporto essa pessoa. Pessoas que já vêm com dificuldades terríveis, marcas, feridas que estão ali incrustadas ali. Fere, adoece. Mas sabe qual é o problema? Tem uns que ainda se permitem ser tratados. Outros é como a semente, cai na beira do caminho. É como a semente que até ouve a palavra, mas quando sai de um culto como esse, o diabo vem e arranca a palavra do coração. Mas a semente boa da palavra, quando a terra é fértil, ela diz assim, eu quero que essa semente caia no meu coração, porque eu quero gerar para Ele, eu quero frutificar para Ele, eu quero ser curada por Ele, eu quero ser liberta por Ele, e não tem como essa semente não gerar frutos. Aleluia! E esta mulher, ela fica impactada. Aí
Aí Jesus diz assim para ela: se tu beber desta água, deste manancial, e tudo aponta para ele, tu nunca mais terás sede. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Dentro de alguns adultos existe uma criança ferida, marcada, pisada, talvez por rejeição, talvez por abuso, talvez por complexo de inferioridade, talvez por abandono. Mas deixa eu te dizer, quando você tem um encontro com Ele, Ele vai resgatar essa criança que tem dentro de você ferida, pisada e machucada. E Ele pega esta criança, Ele traz a esperança que já morreu, os sonhos que já morreram, e Ele ressuscita essa criança ferida e diz assim: ei, eu ainda curo, eu ainda liberto, eu ainda dou vida, eu ainda ressuscito o que está morto, e a criança vai começar a andar, vai começar a ter vida própria, vai começar, aleluia, a caminhar na presença, porque quem chega na presença dele não dá para sair da mesma forma. Quem bebe da água viva não dá para sair da mesma forma. E ele diz assim: vai voltar a inocência, vai voltar a inocência, vai voltar a inocência, porque é isso que ele faz. Aleluia, aleluia. A criança ferida começa a ter vida. A criança que tinha os traumas do passado começa a ter vida, porque você só passa a ter vida quando você começa a andar com Ele. Aleluia. E esta mulher, ela impactada, ele diz assim, ela diz assim para ele: eu quero beber desta água. Ah, querido, toda sorte de maldição cai por terra. Toda sorte de maldição cai por terra. Toda veste de vergonha cai por terra. Ele diz assim: ó, vai lá. E ela vai pelo mesmo caminho que ela veio. Só que agora não é mais a mulher samaritana, ela tem um nome. Porque quem carrega as marcas de Cristo não é mais o seu passado que impera, porque o teu passado não define o teu futuro. E ela começa a caminhar, mas com vestes de louvor, com um novo cântico na boca, restaurada, curada, liberta, porque ela teve um encontro com aquele que ressuscita o que já morreu. Ele está no poço. E quem está
ele está em cima do poço. Mas quem está embaixo está olhando para cima. Porque é em cima do poço que está a fonte. Como o salmista disse: eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, é do alto que vai vir o teu socorro. É do alto que vai vir a solução. É do alto que vai vir revestimento. É do alto que vai vir vitória. É do alto que vai vir a resposta que você tem esperado no Senhor. Aleluia. Agora aquela mulher, ela sai e ele diz assim: ó, vai lá e prega para eles. Anuncia o evangelho. E Samaria, uma cidade muito populosa. Mas espera aí, o improvável. Jesus poderia muito bem escolher até mesmo um dos seus discípulos para pregar naquela cidade. Jesus poderia escolher alguém que andava com ele, alguém que aparentemente era eloquente, sabia mais. Mas com Deus é assim. Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quando ele chega, quando Deus envia Samuel na casa de Jessé, que ele chega ali e encontra todos aqueles homens visivelmente, aparentemente preparados. Mas quando Samuel olha, ele diz assim: não é esse que eu quero. Ei, tem alguém que é segundo o coração de Deus. Então vai lá, ele está lá no campo. Então manda alguém atrás dele, porque é o menor da casa que eu quero. É o menor da casa que eu quero. É o menor da casa que eu quero. Porque eu revelo aos pequenos as coisas grandes. Então para de dizer que você precisa ser eloquente, que você precisa ter uma aparência. Ei, deixa eu te dizer, ele está buscando os verdadeiros adoradores dentro da casa, que o adorem em espírito e em verdade. E é no meio do processo que ele vai chamar alguém e vai dizer assim: vai lá e prega, vai lá e prega, vai lá e prega, vai lá e prega, porque ele capacita os escolhidos. Ele capacita os escolhidos dele. Aleluia. Aleluia. Eu peguei 3 mulheres para fazer uma comparação, e todas com cenário, um histórico triste, improvável, para a gente entender que ele usa quem ele quer, no momento em que ele quer, na geografia que ele quer. Se for preciso pegar alguém entre nós e mandar para Nínive, ele vai mandar. Sabe por que Nínive não está no outro lado do Oriente? Ele está perto de nós. Ele está bem pertinho de nós. Talvez esteja bem dentro da nossa casa e nós não estamos percebendo. Sabe por quê?
infelizmente aqui nessa igreja não tem, mas eu ando em muitos lugares, ainda tem crente cheio de si, que se acha um pequeno Deus, sai por aí e passa pelo irmão, não tem coragem de abraçar, não tem coragem de dar a paz do Senhor, mas quando você olha para a pessoa que está em cima do púlpito anunciando as boas novas, mas ele diz assim: ei, eu vim, foi para aqueles que estão vazios de si e aqueles que querem se encher de mim, eu vim para esses, eu não vim para aqueles que se acham que são perfeitos, que são justos demais, eu vim foi para os doentes, eu vim foi para a mulher samaritana, e para confundir todo o histórico, para quebrar paradigma, eu vou dizer para ela: vai lá e prega para Samaria, porque Samaria precisa saber que ela precisa, aleluia, me adorar com verdade, não é com falsidade, não é com mentira, porque para herdar o reino de Deus tem que ser como uma criança. Criança não mente, criança não mente, criança fala a verdade, criança não dá para enganar, querido, porque elas são muito verdadeiras, ei, e Jesus compara, aleluia, o reino de Deus, a inocência de uma criança, porque sabe por quê? Se ele diz assim: eu estou buscando, e se ele está procurando, é porque não tem muitos. Mas eu quero te dizer uma coisa: você, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, nós serviremos ao Senhor. Nós somos uma nação eleita, que somos marcados pelo sangue de Cristo derramado por nós no Calvário. Aleluia, aleluia, aleluia. Temos a marca, nós não podemos fingir que está tudo bem. Não, deixa eu te dizer, vivemos em uma crise sim, mas não é de política não. Nós vivemos uma crise de conformismo, nós vivemos uma crise de comodidade, nós vivemos numa crise onde nós estamos esperando o pão cair do céu, mas não tem como o pão cair do céu se você não se levanta para jejuar, para orar, para enfrentar o inferno. Temos buscado por avivamento. Temos buscado por avivamento. Temos buscado por avivamento. Mas avivamento sem joelho no chão vai cair. Ei, quando tu estás nesta posição de joelho, alguém pode até querer te derrubar, só que não vai conseguir, porque tem sustento, tem sustento, tem sustento, tem sustento, tem sustento, tem sustento. O diabo precisa saber que dentro da tua casa tem alguém que se posiciona em oração e em jejum, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua família, contra a tua casa, contra o teu trabalho, porque dentro da casa tem alguém que Deus levantou como sacerdote, como mulher de Deus, e o telhado, ele está sendo sustentado.
aleluia, 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 aleluia. Rabassurianda, rabassudecai. Aleluia, aleluia. Quando aquela mulher ela vai e alguém que achava que tinha uma percepção acabou para ela, acabou. E ela volta pelo mesmo caminho. Porque às vezes é necessário a gente dar marcha ré. Às vezes o nosso coração, por causa das pisaduras, a terra está tão compactada que a semente já morreu, parece que não vai nascer mais. Pessoas que você ajudou viraram as costas. Isso gerou em você um trauma, a ponto de você ainda abrir a boca e dizer assim: eu não ajudo mais, eu não dou mais a mão, eu não volto mais atrás, porque não merece. Deixa eu te dizer, e quem disse que você merece alguma coisa? E nós, como crentes, na nossa condição humana, muitas das vezes nós falamos, mas existe um Deus na beira do poço, que Ele diz assim: olha, se você beber desta água da misericórdia, da compaixão e do perdão, você vai ser restaurado. Porque quem vai falar através de você não vai ser mais você, mas é o meu Espírito através de você. Então você vai voltar pelo mesmo caminho, você vai fazer a mesma rota e você vai voltar lá. Sabe por quê? Você não morreu com a tragédia e com os traumas que você passou. Você não ficou no meio do caminho, você não parou no meio do processo, mas você foi buscar socorro em alguém que estava com as mãos estendidas e disse assim: olha, como diz lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então você veio, aleluia, procurar a pessoa certa. Então toma um pouquinho desta água e volta pelo mesmo caminho, porque você vai florescer de onde você saiu, onde você foi humilhado, onde você foi desprezado, onde você foi abusado, onde você viveu os seus maiores traumas. Eu vou fazer você florescer, eu vou fazer você gerar, eu vou fazer você prosperar, e você vai fazer história onde você não tinha uma história. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando? Ei, não somos nós quem escolhemos, é Ele. Ei, deixa eu te dizer, pra gente parece improvável mesmo.
mesmo ele usar alguém que não está dentro dos padrões. Mas Pedro era um dos discípulos dele, que Pedro era briguento, era birrento. Mas quando ele se volta para Pedro, ele diz assim: Pedro, eu sei que tu me traíste, mas olha, a minha misericórdia é tão grande que eu vou te abraçar. Vai lá e pastoreia as minhas ovelhas. Deixa eu te dizer, porque uma pessoa te traiu, te abandonou, te passou para trás, não quer dizer que tudo está perdido. Ele vai levantar você no meio desse processo e vai te encher do Espírito dele, para você fazer a mesma rota e dizer assim: ó, eu sou crente. Eu sou crente. Eu sou crente. Posso ser abandonado, posso ser pisado, mas a minha essência eu não mudo. A minha essência eu não mudo. A minha essência eu não mudo. Porque Jesus, a Bíblia diz que na mesma noite em que ele foi traído, que ele tomou o pão e deu graças. Ei, deixa eu te dizer, quando Judas, ele veio com os soldados, Jesus disse assim: aqui veio, amigo. Jesus vem e dá um beijo no rosto de Judas. E ainda dá um abraço. Eu creio que os que estão em volta dele estão olhando, mas o que é que ele está fazendo? Peraí, ele veio com soldados. Deixa eu te dizer, Jesus não muda o projeto dele por causa de pessoas. Então deixa eu te dizer uma coisa: continua beijando, continua abraçando, continua orando, porque você é crente. Crente é igual bom samaritano. Ele passa na beira do caminho, aí passa o levita, passa o sacerdote, ele finge que não é com ele, mas você é crente. Você passa no meio do caminho como um bom samaritano e diz assim: ó, você vai levantar daí, sabe, porque parece que está morto, mas tem vida. Parece que está morto, mas tem vida. E Deus vai nos levantar para levantar pessoas e para curar pessoas. Aleluia. Posso pedir para a igreja ficar em pé? Ficamos de pés. Derraçuriandarabás. Derraçuriandarabás. Ei, não muda a tua essência, não muda o teu projeto, não muda a tua missão, porque você, aleluia, foi chamado para resgatar. Você não foi chamado, aleluia, para dizer não é da minha conta. Eu não me misturo, eu não trabalho em grupo, eu não quero ficar no meio. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: ele não faz acepção de pessoas. Sabe por quê? Você também foi resgatado por ele. Entenda uma coisa: nos processos que nós passamos, ele chega no momento em que nós estamos desistindo de tudo. Quando Maria, ela vai ao sepulcro e os anjos dizem para ela: por que choras? A quem procuras? Ele não está mais aqui. Preste atenção nisso que eu vou te dizer agora. De repente Jesus aparece e ela está chorando. E ele diz assim para ela: por que choras? E ela não reconhece ele. De repente, aquele poder, aquele perfume
onde Jesus chega, Ele deixa um perfume suave. Aquela paz não é natural, não é normal. De repente Ele fala com ela: sou eu. Eu estou vivo. Agora vai lá e anuncia a eles, a quem andou comigo, que eu vivo. Deixa eu te dizer algo. Ei, no meio desse processo que você tem passado, peça para Ele aumentar a tua fé, para que você não veja com os teus olhos carnais, para que você perceba que quem está no meio desse processo, quando Ele chega, que você está ali chorando, Ele diz assim: eu estou vivo, e eu estou com você no meio desse processo. Ele chega nos piores momentos, onde nós estamos prestes a jogar a toalha e dizer: eu não quero mais, eu estou fraco espiritualmente, eu não consigo mais levar essa situação adiante. Ele chega e diz assim: ó, levanta daí, limpa as lágrimas e vai anunciar que eu estou vivo. Rabassurianda, ei, deixa eu te dizer uma coisa. Ele está no culto, 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 Ele está no culto. Nehaya Surianda, Rabassurianda, Nehaya Surianda, Rabas. Ele está no culto, mas Ele também está visitando casas. Nehaya Surianda, Rabas. Ei, Ele está visitando casas. Enquanto tu estás percebendo a presença dEle no meio do culto, Ele olha para você e diz assim: eu conheço a tua história, eu conheço a tua história, eu conheço o processo que você está passando, mas eu estou indo lá, eu estou indo lá, eu estou indo lá e vou colocar as coisas no seu devido lugar. Ei, se você ainda não tem a percepção de entender o que está acontecendo nesta casa, ei, diga para Ele agora: aumenta a minha fé para que eu sinta e veja. Ei, este lugar está cheio de graça, este lugar está encoberto de graça, este lugar está encoberto de graça. Nehaya Suriandaravas. Eu quero que você ore comigo. Aleluia. Eu quero que você ore comigo. E nesse último minuto, eu quero perguntar: se alguém para Jesus nesta noite, se você quer sair da mesmice,
Se você quer sair dessa rotina que nada muda, as coisas não andam, tudo está da mesma forma, sempre, não tem novidade de vida, não tem mais alegria, uma tristeza toma conta da tua alma. Sabe por que isso? Sabe por quê? Porque a casa não está ocupada. Jesus quer ocupar a casa com o Espírito Santo dele. Tem alguém para Jesus nesta noite? Aleluia, aleluia, aleluia. Tem mais alguém para Jesus nesta noite? Ei, o relógio corre. Estamos no último minuto. Não deixe para o último segundo o que você pode decidir agora. Está com Jesus. É a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Há alguém mais para Jesus? É a última fala. Alguém mais? Se não há, que o Senhor te dê uma outra oportunidade. Mas nós vamos orar. Eles estão aceitando Jesus? Igreja, você percebe o que Deus está fazendo neste culto? Pastor Alexandre, a palavra que foi ministrada disse que para entrar no reino dos céus, nós temos que ser como uma criança. Ei, olha este cenário. Como é que a palavra toca? Hoje você vai para casa. Mas algumas pessoas, grave isso que eu vou te falar, que saíram ministradas daqui. Note isso que eu vou falar. Vai perder o sono. Sabe por quê? Precisa subir a escada de baixo para cima. Porque Deus vai te treinar. Deus vai te treinar para uma grande obra, mas tem que ser de baixo para cima. Nerraia suriandarabás. Nerraia suriandarabás. Pai, Senhor, nós te louvamos pela tua porção. Nós te adoramos, Senhor, pela água que desceu da fonte, do manancial, do trono da graça, e nos alcançou nesta noite. Ah, Senhor, o Senhor nos constrangeu. Nos ensina, Senhor, a amar mais.
Nos ensina, Senhor, a fazer o caminho de volta. Nos ensina, Senhor, a subir, Senhor, mas começando de baixo. Ah, Senhor, se Tu quiseres, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Mas nos prepara a cada dia, Senhor, para fazer o que Te agrada. Para estarmos, Senhor, alinhados no centro da Tua vontade. Porque é o que nós queremos. Nós tomamos posse, Senhor, da nossa porção. Nós tomamos posse, Senhor, das Tuas bênçãos nesta noite. Nós tomamos posse, Senhor, desta água que Tu nos deste de beber. Estamos saindo daqui cheios da Tua presença e revestidos do Teu poder, Pai. E nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos por estas crianças, Senhor, que Te aceitou como o único e suficiente Salvador. Ah, Deus, reveste elas, Senhor, calça os pés delas, Senhor, capacita desde criança, como Tu escolheste, Senhor, o pequeno Davi e ungiste ele. Eu creio que Tu podes usar quem Tu queres. Ah, Deus, que eles possam ser um instrumento para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos. Amém, amém e amém. Deus abençoe a igreja do Senhor. Aleluia.